Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Olha lá, nós vamos dar continuidade na unidade 5. E a unidade 5, ela fala de formas e simetrias. Professora, formas, quadrado, triângulo, círculo, retângulo, você já tem uma ideia que a gente já trabalha isso desde a educação infantil. Mas o que é simetria? Simetria, pessoal, é algo muito simples. É a semelhança entre duas partes. Então, eu já peguei a imagem que vocês têm aí na apostila, tá? Para a gente poder visualizar juntos. Olha lá, tem essa linha pontilhada no meio do desenho, tá certo? Se eu pegar esses dois lados e sobrepor em cima do outro, o que eu vou ter? A mesma imagem, tá? A mesma imagem tanto para as formas quanto para as cores. Nós temos também aí onde nós podemos aplicar essa simetria, certo? Não só na natureza, mas lá na arquitetura também, onde nós podemos ver que existem casas, tá? Principalmente da época colonial, onde tinha portas e janelas idênticas. Olha lá. O desenho em volta dela também é semelhante. Então, vocês podem notar aí a simetria, tá bom? E lá nas obras de arte, muitas obras de arte, nós também temos essa simetria, tanto de cor quanto de desenho, de forma, tá bom? E como que a gente consegue visualizar, nesse caso, a simetria, tá? Nós precisamos encontrar o eixo de simetria, tá? Que é nada mais, nada menos que a linha que divide o desenho, o objeto, em partes simétricas. Mas tudo tem simetria? Não, nem tudo tem simetria. Eu estou utilizando aí, olha lá, formas geométricas para que vocês possam observar com mais facilidade. Então, o nosso primeiro é um quadrilátero, que é irregular, tá? E pode ver que todos os lados são tamanhos diferentes. E então, ele não tem simetria nesse caso. No caso do trapézio isósceles, ele tem uma simetria na horizontal. Então, se eu pegar ele, cortar ele na horizontal e sobrepor os lados, vai ser idêntico. No retângulo, nós temos já mais de uma simetria. Porque se eu pegar ele e cortar ele na vertical, ou se eu pegar ele e cortar na horizontal e pôr um em cima do outro, ele terá a mesma forma, tá? Ele terá a mesma simetria. E num quadrado, eu já vou achar 4 eixos, né, de simetria. Então, se eu cortar ele na horizontal, na vertical ou na diagonal dos dois lados, eu vou ter essa simetria. Então, pode observar que existem, sim, vários tipos de simetria. Curiosidade para vocês, uma das arquiteturas que é uma das 7 maravilhas do mundo, tá? E a arquitetura do Taj Mahal, ela é extremamente simétrica. Então, quem não conhece, eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui do Taj Mahal. Ele é um mausoléu feito por um imperador, tá? Da Índia, há muitos séculos atrás, onde ele tinha, né, na cultura deles, eles podem ter mais de uma esposa, e tinha uma que ele era extremamente apaixonado. Então, quando ela faleceu, tá, ele fez esse mausoléu, tá, em homenagem a essa mulher. Então, o Taj Mahal ele foi feito, desenhado, totalmente simétrico. Tanto o palácio em si, quanto o jardim dele. Então, vocês podem observar por essa figura, se vocês traçarem de forma imaginária, tá? Um eixo de simetria ao meio, vocês vão observar que tudo que tem de um lado do palácio tem no outro, tá bom? A gente diz palácio pelo tamanho da arquitetura, mas é um mausoléu, tá? A única coisa que não tem simetria no palácio é a posição dos túmulos que ficam dentro dele, que é do imperador e da esposa. Porque a esposa morreu primeiro, então ela tinha uma simetria dentro, e quando ele morreu, sepultaram ele ao lado dela, então ficou sem simetria, mas é a única coisa. O restante, dentro, os desenhos, tudo é bem simétrico. Então ele é algo assim, é um prédio que é muito estudado por conta disso. Se vocês quiserem saber mais sobre o Taj Mahal, eu coloquei aí o site, tá? Bem bacana para vocês. Ele é super prático para você ler e entender algumas informações sobre esse prédio.
Existem várias formas também de simetria. Nós temos a simetria de translação, que é quando a gente coloca em uma reta a figura idêntica. Então, olha lá, vocês podem observar, eu pus de uma forma simples, né? E aonde nós aplicamos isso? Onde isso é aplicado. Então, nós temos lá uma figurinha laranja e uma roxinha, onde vocês observam que é a mesma figura repetida numa sequência na mesma linha. E embaixo, isso aí foi feito, são ornamentos gregos antigos, tá? Que vocês podem observar a simetria do desenho, tá bom? Tem também a simetria de rotação. Olha, nós usamos isso em placas de trânsito, tá? E no brinquedo como catavento. Nas placas de trânsito, se eu for lá e recortar essas setas e colocar uma em cima da outra, elas são idênticas, tá? A diferença é que elas estão em círculo. E a mesma coisa o catavento. Se eu pegar o catavento e fizer o desenho nele no papel, na hora de recortar, eu colocar uma hélice em cima da outra, ela também vai ter o mesmo desenho. E outra também que nós podemos encontrar é a simetria de reflexão. Então, usando lá o Taj Mahal, que a gente verificou o desenho dele, tá? Vocês podem ver que ele é igualzinho no espelho, tá? No espelho d'água é a mesma coisa, igual os cisnes. Né? Apesar de serem dois cisnes diferentes, vocês podem observar que eles têm apenas uma diferença aí, eles estão refletidos na água, tá? Onde dá essa simetria também. Uma curiosidade bacana sobre a ambulância, vocês podem observar que na parte de cima está escrito ambulância, só que invertido de trás para frente. Acontece que quando um motorista está na frente e olha pelo espelho, pelo retrovisor, na hora que o motorista olha, ele vai enxergar a palavra escrita corretamente. A mesma coisa se vocês podem fazer isso agora. Se vocês tiverem um espelho pequenininho de maquiagem, coloca na frente do slide dessa ambulância e olha para o espelho. Vocês vão observar que na hora que vocês forem ler, ele vai estar escrito corretamente. E aí, ó, um amiguinho aí, ó, o Bruno, ele também está no 3º ano e foi fazer uma atividade. Ele e um amigo dele, o Rafael, fizeram alguns desenhos e traçaram um eixo de simetria. Vamos observar, pessoal. Alguém consegue me dizer rapidinho, ó, pai bola, qual é o desenho que está com o eixo de simetria errado? Quem disse que era o peão, acertou. O peão, sim, ele tem um eixo de simetria, mas não do jeito que foi desenhado pelos nossos colegas aí, tá bom? E pode observar que, olha lá, o eixo de simetria tem tanto na horizontal quanto na vertical. Agora nós vamos treinar tudo isso nas atividades das páginas a partir da 193. Eu coloquei aí o desenho do anexo que vocês vão utilizar, que está lá na apostila de vocês, onde o quadrado, que é o número 1, vocês vão utilizar para a atividade 1, tá? E lá, no exercício 2, vocês vão utilizar o triângulo e o losango, ok? Aí tem uma parte da brincadeira que vai ser bem bacana. Ele se chama rimbombel, tá? É um termo francês que é utilizado para falar de arquivo longo de pessoas ou crianças, né? Então é muito simples, vocês têm todas as instruções nas 2 folhas em como vocês vão fazer. Então eu fiz aqui rapidinho para fazer junto com vocês. Então, ó, peguei uma folha de sulfite, dobrei no meio, tá? Depois isso aqui eu dobrei no meio novamente e mais uma vez eu dobrei no meio. Olha lá. Aí eu marco bastante, né? Então passo a unha aqui, passo o dedinho para deixar bem marcado e eu faço o desenho. Olha lá. Eu fiz o desenho aqui, ó. Então tem a cabeça, os braços. Os braços, pessoal, ele tem que passar aqui, ó, para fora da folha, tá? E na hora de recortar, eu não recorto isso aqui. E aí, ó, fiz o desenho, no caso eu fiz uma menina, né? E aí eu faço todo esse recorte. Aí, quando eu termino de recortar, o meu Rainbow Bell, ele vai ficar deste jeito aqui, ó. Tá? Então, ó, não recortei essa parte, eu só recortei em cima e embaixo. E quando eu abro ele vai ficar todo grudadinho. Olha que legal! Então, ó, vocês podem ver, eu até coloquei, fechei, fiquei tão orgulhosa de mim, coloquei ele aí no slide para vocês verem. Tudo bem? E aí tem o desafio, lógico.
Olha só, em uma folha de sulfite vocês vão copiar tudo que está aí, tanto o texto, tá, o poeminha que está em cima, quanto o que está escrito embaixo. E olha lá, tem no floco de neve e no favo de mel, na fruta docinha e na joaninha. Tem no casco da tartaruga, na estrela do mar e na estrela do céu. O que seria? Assimetria, né? Então, olha só. Agora vocês vão ver, procurar aí na casa de vocês. Se vocês tiverem um gibi, uma revista, né, um jornal ou um livro velho que vocês usam para recorte, pode pegar qualquer coisa. Aí vocês vão encontrar uma figura. Nesta figura, vocês vão encontrar o eixo de simetria nela, seja na horizontal, na diagonal, na vertical, como for. Vocês vão fazer o quê? Vão pegar essa imagem, vão recortar ela no eixo de simetria, vão colar isso embaixo disso aí, dessa instrução, cola essa metade da imagem e vão desenhar o outro lado, tá? Eu fiz aqui um exemplo rapidinho, eu achei uma borboleta, fiz o meu eixo de simetria, recortei um lado, colei ele na folha e agora eu vou fazer o desenho. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar no site da escola, eu respondo para vocês, ok? Até a próxima aula.